Você já parou para pensar que aquilo que considera como sua maior perda, na verdade, pode ser o seu maior ganho? Hoje, no Colo do Pai, nós viraremos de cabeça para baixo a sua interpretação sobre renúncia. Fique comigo, que eu vou te mostrar como o ato de abrir a mão pode te fazer receber muito mais do que você jamais imaginou. Você já se frustrou por ter que renunciar a coisas importantes como sonhos, desejos, lugares, oportunidades e até mesmo pessoas? Hoje no Colo do Pai, nós refletiremos acerca de uma passagem bíblica que retrata a história de Ana, uma mulher que, literalmente por meio da renúncia, transformou a história do mundo como nós conhecemos. Essa passagem se encontra em 1 Samuel no capítulo 1, no versículo 22, e eu te convido a refletir comigo. O texto diz: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Para contextualizar, nos versículos anteriores, as escrituras contando sobre a história de Ana, ela sendo uma mulher verdadeiramente devota e fiel a Deus, cumpridora dos estatutos, mandamentos e preceitos do Senhor, sofria um dos piores diagnósticos físicos possíveis para uma mulher, que era a infertilidade. Sofrendo a pressão popular, porque dentro daquele contexto histórico, local, cultural e religioso, a infertilidade era um sinônimo de maldição, e vendo tantas outras mulheres conseguindo engravidar e ela com a infelicidade de não ter filhos, Ana, se apegando em sua fé em Deus, que é maior do que qualquer circunstância e diagnóstico, decidiu fazer uma oração sincera no qual ela falou para Deus que se ela tivesse a oportunidade de conceber um filho, ela entregaria esse menino para que se dedicasse por toda a sua vida ao ministério do Senhor. Então, nós contextualizamos aqui com a passagem que acabamos de ler. Ana, conversando então com seu marido, disse que assim que o menino deixar de necessitar de amamentação, ela o entregaria ao templo para que, posteriormente, ele seguisse na sua preparação como sacerdote. Para aqueles que não conhecem essa história, Ana foi mãe do profeta Samuel, um dos maiores profetas do Antigo Testamento e influenciadores políticos e religiosos, no qual foi o responsável por ungir nada mais, nada menos do que o rei Davi. Muito provavelmente, se Ana não tivesse feito esse voto para com Deus, a história no qual nós conhecemos seria completamente diferente. Contudo, Romanos no capítulo 15 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Seja de forma literal ou similar, tudo que está escrito na palavra de Deus deve servir para contextualizar com alguma coisa no qual nós vivemos em nossas vidas. Por isso que nós, pessoas que lemos assiduamente a palavra do Senhor, devemos não somente ler, mas meditar para trazer os inúmeros ensinos bíblicos, seja por meio de exemplos ou de ensinamentos práticos, para contextualizar a fim de que venhamos resolver qualquer situação ou circunstância que nós passemos por toda esta vida. Contudo, Ana não foi o único exemplo de renúncia dentro das Escrituras. E eu trouxe algumas outras passagens bíblicas para retratar outros personagens bíblicos que também foram instigados por Deus a renunciar a coisas importantes. O segundo exemplo aqui é o exemplo de Abraão, que se encontra em Gênesis no capítulo 12, dos versículos 1 a 4, onde Abraão, que posteriormente foi chamado de o pai da fé, foi instigado por Deus para renunciar toda a sua casa, suas posses, sua família, suas terras, deixando todo aquele local e indo para um outro ambiente onde Deus ainda o mostraria. E aqui eu quero frisar uma coisa importante. Quando Deus nos dá uma palavra personalizada, Ele não deseja muitas vezes que venhamos entender todo o contexto daquilo que Ele nos prometeu. Somente que venhamos confiar no caráter dEle de ser o cumpridor daquela promessa e daquilo que Ele instigou a que cada um de nós fizéssemos. Então, Abraão não se apegou à circunstância, não se apegou à aparência, não se apegou à interrogação que ficou sobre a sua mente em relação ao que aconteceria com ele. Ele somente seguiu a instrução de Deus e fez aquilo que Deus tinha ordenado. Um outro exemplo aqui é Moisés, que se encontra no capítulo 3 de Êxodo, dos versículos 10 a 12, onde Moisés estava vivendo ali como pastor em Midian, já beirando os seus 80 anos. Ele foi instigado por Deus, então, a ser o libertador do povo de Israel que se encontrava na escravidão do Egito. E ele foi até Israel, deixando a sua vida tranquila como pastor de ovelhas em Midian e se tornando posteriormente o libertador de Israel. Nós temos aqui um grande exemplo das Escrituras, que é um exemplo um pouco diferente aqui nessa passagem específica que eu trouxe, que é o rei Davi. E essa passagem se encontra em 1 Samuel, no capítulo 24, dos versículos 6 e 7,
onde Davi passou por uma circunstância um pouco quanto diferente. Ele teve a oportunidade de assassinar o seu grande perseguidor, que era o antigo rei Saul. Contudo, Deus ministrou ao seu coração que demonstrasse misericórdia para com ele, retirando então de Davi aquela necessidade por vingança, entendendo que ele tinha que renunciar àquilo que não fazia bem para ele. E Davi, obediente que era a Deus, foi lá e simplesmente renunciou àquele desejo por vingança. Mesmo o rei Saul tentando matá-lo várias outras vezes, ele foi lá e utilizou de misericórdia, renunciando àquele desejo dentro do seu coração. Os últimos dois exemplos que eu trouxe aqui é o exemplo dos apóstolos, que se encontra em Mateus no capítulo 4, dos versículos 19 e 20, onde Jesus os convida a serem pescadores de homens, e eles deixaram literalmente as suas profissões de lado, deixaram tudo aquilo que eles tinham e seguiram com Cristo no ministério. E por último e mais importante de todos os exemplos aqui citados, o próprio Deus. Em João, no capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se ficou alguma interrogação de alguém pensando, puxa, mas só a gente tem que ficar renunciando tudo? Deus também renunciou àquilo que ele tinha de mais importante, que era o seu próprio Filho, por amor de cada um de nós, para que por meio do seu sacrifício vivo, nós fôssemos expiados de nossos pecados e tivéssemos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Contudo, as Escrituras também nos trazem uma aplicação mais prática em relação à necessidade da renúncia. Ela tem que fazer parte da vida diária de cada um de nós cristãos. E eu trouxe alguns outros exemplos bíblicos de uma forma mais direta e objetiva que as Escrituras nos ensinam sobre a importância da renúncia. Mateus 16, 24 a 26, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Lucas 14, 33, a Bíblia diz: da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Colossenses 3, 5, mortifique, pois, tudo quanto pertence à natureza terrena, imoralidade, impureza, paixões, desejos malignos e a ganância, que é a idolatria. Então, aqui nós utilizamos de exemplos de personagens bíblicos que foram colocados nas Escrituras como histórias de pessoas que tiveram que renunciar e também afirmações práticas e desejos que Deus tem por meio ali desse ensino personalizado sobre a importância da renúncia nas nossas vidas. Só que é muito importante entender que Deus ele não tem nenhum tipo de prazer em remover algo das nossas vidas. Não é por esse prazer de Deus que a gente tem que renunciar, mas é por aquela premissa do ensinamento de Cristo sobre vinhos e odres, onde Jesus diz que um vinho novo, que ele tem facilidade para conseguir se fermentar mais do que um vinho velho, precisava estar dentro de um odre novo. E para quem não sabe o que é odre, era um pedaço de couraça que se utilizava para armazenar o vinho. Se o odre fosse velho, aquele vinho iria fermentar a ponto de explodir, literalmente, aquele pedaço de couraça, perdendo tanto o odre quanto perdendo o vinho. E Jesus também, nessa mesma contextualização do ensino, fala sobre panos novos e remendos velhos. Para a gente receber da parte de Deus aquilo que ele tem de novo para cada um de nós, nós precisamos remover aquilo que nós temos de velho. E esse é um dos principais motivos que Deus exige a renúncia dentro dos nossos corações. Ou porque aquilo que precisamos renunciar tem valor de importância maior do que Deus nos nossos corações, ou porque ele tem algo muito melhor para nos dar. E o exemplo prático que as Escrituras também nos admoestam é justamente o exemplo da mulher de Ló. Abraão intercedendo por Ló e sua família, pedindo a Deus que retirasse eles de Sodoma e Gomorra, que posteriormente seria destruída por Deus. A mulher de Ló simplesmente olha para trás e as Escrituras dizem que ela olhou para trás com saudades, se tornando literalmente uma estátua de sal. Então, quando Deus nos pede para que venhamos renunciar a alguma coisa, é exclusivamente por essas duas questões. Ou porque aquilo toma mais importância no nosso coração do que o próprio Deus, ou porque ele tem algo melhor para as nossas vidas. Agora, com o objetivo prático da gente conseguir utilizar de todos esses ensinamentos e aplicar na nossa própria vida, que certamente o Espírito Santo aí no seu coração ou te lembrou de algo que você teve que renunciar por amor a Deus, ou está te lembrando de algo que você precisa renunciar para ter uma comunhão mais íntima com Ele, eu desenvolvi aqui uma metodologia que é o método LIVE, L-I-V-E, contextualizando com as Escrituras. O L de listar, reconhecendo aquilo que nos impede de crescermos espiritualmente, como
diz ali em Hebreus no capítulo 12, no versículo 1, o I de intencionar, né, orando e pedindo a Deus clareza e direção, como se encontra em Filipenses 4, dos versículos 6 e 7, o V de visualizar, como se encontra em Mateus 11, dos versículos 28 e 30, né, a gente tem que visualizar saindo, né, desse contexto, vivendo uma vida onde essa renúncia já aconteceu, onde aquilo que a promessa de Deus tem personalizado para as nossas vidas já se cumpriu, e tudo isso se torna muito mais fácil a prática da renúncia. E o E de entregar, dando um passo real de fé e entrega, assim como também ensina o livro de Efésios no capítulo 3 e do versículo 20. E nesse momento, após todas essas aplicações práticas e esses exemplos que nós lemos em relação às Escrituras, eu quero te convidar a fazer uma oração de renúncia. Então, por favor, feche os seus olhos e vamos orar entregando a Deus aquilo que o Espírito Santo sabe que precisamos entregar para que tenhamos uma vida de comunhão mais íntima com o Senhor. Senhor nosso Deus, que o Teu Espírito Santo, que é o único capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, nos ajude a entregarmos a Ti toda e qualquer coisa, circunstância, desejo, objeto ou oportunidade que nos impeça de vivermos uma vida profunda e íntima contigo, que nos dê essa força sobrenatural para que possamos abrir mão de tudo isso a fim de termos o novo daquilo que o Senhor nos prometeu. Como diz a Tua passagem das Escrituras, que todo aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E assim também, como diz a oração do Pai Nosso, que seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus e em nossas vidas, no santo nome de Jesus. Amém. E se porventura esta mensagem tocou no seu coração e você entende que ela é importante de ser compartilhada com outras pessoas, por gentileza, copie o link desse vídeo, mande para aqueles que você entende que é muito importante usufruir do benefício da renúncia para que o melhor e mais profundo de Deus seja feito na sua vida. E também, se você lembrou de alguma renúncia que já fez anteriormente, ou se o Espírito Santo tocou no seu coração sobre uma renúncia que precisa fazer agora, e você quiser aumentar a nossa fé, assim como as Escrituras dizem que a nossa fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, todos os testemunhos são muito bem-vindos aqui nos comentários deste vídeo, e eu convido a você para que possa estar testemunhando acerca de tudo isso que você aprendeu ou que o Espírito Santo te tocou em relação à renúncia. Também peço que se inscreva aqui dentro do nosso canal, que todos os dias às 6h15 da manhã sempre vai ter uma palavra personalizada nesse maravilhoso e melhor ambiente para você começar o seu dia, que é o Colo do Pai. E eu te desejo um fraterno abraço, que Deus te abençoe e nos vemos amanhã às 6h15 da manhã. Até breve.